por falar em conhecimento, vamos conhecer, vamos entender mais. Existem tantas possibilidades na vida, né, gente? Como terapia, para a gente aprender mais sobre nós, sobre o animal, sobre também o nosso próprio desenvolvimento. E a ecoterapia é uma terapia com que o cavalo auxilia no desenvolvimento físico e emocional. Para entender mais sobre esse trabalho, sobre esse processo, eu recebo aqui com muito carinho o Matheus, que vai bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite, né, por estar divulgando aí o nosso trabalho. Muito legal. Isso mesmo, então nós queremos conhecer um pouco. Aliás, a gente lembra, o Matheus estava contando para nós, aqui no santuário nós sempre falamos do receptivo equestre, para receber bem a sua romaria, os cavaleiros, né, os muladeiros, a gente pode dizer assim também, né, Matheus? O Matheus contou que sempre vem de Taubaté para cá também com cavaleiros da fé. Então o santuário tem esse espaço sempre aberto ali de abril a agosto, época de clima mais ameno também durante o ano, para o cuidado com o animal, e com todos que vêm aqui. Mas nós queremos saber como é que a ecoterapia funciona na prática, qual que é a diferença também se tem ecoterapia e hipismo, Matheus? Sim. Bom, a ecoterapia ela foi criada, né, em 97, ela foi reconhecida realmente como terapia, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Então já tem quase 30 anos aí de conhecimento, de estudos realmente, né? Então, assim, a ecoterapia, como o próprio nome diz, é uma terapia, né? Então a gente utiliza do cavalo, né, como um terapeuta também. Ele se transforma num terapeuta, porque ele passa por um processo todo, né, de treinamento para receber todo aquele apoio, tá? Então, a diferença entre a ecoterapia e o hipismo é a diferença realmente da terapia, né? E o hipismo é mais centralizado para o esporte, para o lazer. Não deixa de ser uma terapia também. Com certeza. Mas não tem exercícios tão Exatamente, já né? é mais direcionado realmente para ajudar realmente quem está montado. Quais são os benefícios? Quando a pessoa chega, qual é a demanda também? Assim, temos várias recepções, né, vários tipos, né, de treinamentos, vários tipos de formas de ser trabalhado, tá? Temos a hipoterapia, tá, dentro da ecoterapia, que seria realmente para essa parte de equilíbrio, né, de coordenação motora, de postura. Então tem todo esse trabalho para realmente quem não tem essa condição de postura, tá? Também temos o pré-esportivo, né, que também seleciona para quando a gente vê que realmente a pessoa está bem, tá, né, atendendo a todas as atividades que a gente passa, a gente encaminha para o pré-esportivo, que daí seria para os esportes, né? Que é o caso hoje em dia que a gente tem já o paratambor, né? Então já é direcionado também para realmente essa inclusão, tá? Que interessante. Quando você percebe a dificuldade da pessoa, normalmente as pessoas elas procuram por qual motivo que você percebe? Geralmente a maioria por falta de equilíbrio, por algum desgaste muscular, seja genético ou realmente por algum trauma, tá? Então a gente atende pessoas que sofreram do AVC, né, que tem a paralisação. Então o movimento do cavalo, né, ele dá essa força, vamos dizer assim, para a musculatura. É mesmo? Tá? Desde criança, né? Para todas as idades. Exatamente. Nós estamos vendo algumas imagens. Então, para quem ali. já sofreu AVC. Exatamente. Quais outras? AVC, situações? síndromes, todos os tipos de síndromes, tanto genéticas quanto alguma síndrome de comportamental realmente, tá? Distúrbios. Então, todo esse trabalho é feito com o cavalo. Vai também muito, né, da parte sensorial também. Tem muitas crianças que têm essa dificuldade, principalmente nos casos do espectro autista, tá? Então, eles têm essa dificuldade de toque, né? Então a gente tem o cavalo que utiliza o toque, né? A escovação do cavalo. Então tem todo esse contato, o calor animal, né? Entendi. Então não é só aprender a andar. Não. Não. Aí seria montar, realmente da não. parte do hipismo, da equitação, entendi. Realmente, né? É a relação, Exatamente. Olha só, irmão. E aí quem que faz a indicação assim? A gente sempre trabalha com indicação médica. Ok. Só é permitido iniciar a sessão a partir da hora que um médico realmente dá um laudo, tá? E é comprovado que ele tem essa liberação, tá? Essa condição de saúde. Aí, a partir daí, a gente também faz a nossa avaliação,
tá? Tanto fisioterapeuta quanto psicólogo, tá? Então a gente tem todas essas Não é só uma avaliações. atividade mesmo, não. Exatamente, é uma terapia realmente. Porque muita gente tem esse preconceito, né? Ah, ele vai dar uma volta a cavalo, vai dar um passeio, né? E realmente não vê a real, né, benefício que traz. E assim, na sua experiência, que benefício traz, assim, por exemplo, o que você acha, assim, a pessoa sentir o cavalo, né, ter essa terapia, ter essas sessões, o que você, como orientador, como alguém que é dessa área da ecoterapia, o que você percebe de fato isso na vida das pessoas, concretamente, que buscam esse tipo de tratamento? Sim, vai muito também da parte social, tá? Porque como a gente trabalha em equipe, então somos multidisciplinares, né? Eu como equitador, né? Como condutor guia. Temos as laterais, que é uma fisioterapeuta e uma psicóloga. Então tem todo esse contato de pessoas, né? Em volta. Tem esse auxílio lateral, né? Então, assim, coisas básicas, por exemplo, introdução alimentar. A gente consegue fazer ajudando com o cavalo. Por exemplo, a criança não está alimentando de vegetais. Então a gente dá o vegetal para a criança alimentar o cavalo. Então ele associa, né, essa prática com ele também comer. Na parte de escovação, né, a gente já teve até um caso de uma mãe que eu fiquei super feliz. A criança não deixava ser penteada. Olha só. Ele escovou o cavalo, começou a pentear os pais, começou a pentear o irmão, depois ele começou a se pentear. Olha, então traz muito essa interação realmente para o dia a dia. Justifica um pouco o que o senhor falou no início do programa sobre os sentidos. Exatamente. Né? Da essência essencial à vida, né? Sim. Se conseguir. Funcionar bem, entender bem esses sentidos, né, gente? Olha, nós estamos vendo aí algumas imagens e é aquilo que você estava falando, aquelas 3 pessoas, tem o orientador, sim. a psicóloga, Isso, e a fisioterapeuta. a fisioterapeuta e a pessoa ali, né? Isso. Mas como é que descobriram tudo isso no cavalo, assim? Então, vem já muito, até desde antes de Cristo, já vem esse estudo já sendo feito, né? Por eletrodos, então é feito já, o estudo já é comprovado cientificamente, tanto é que já foi comprovado, né? Já foi liberado pela medicina como uma terapia, né? E durante uma sessão, que geralmente a gente trabalha em 30 minutos, para não fadigar, para não, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade realmente, né? Porque a gente passa exercício e, por incrível que pareça, o próprio cavalo já cansa. O andamento. Ok, claro. Então ele transforma, né? Ele transfere esse movimento dele do passo para a gente. Então simula o mesmo andamento nosso, a mesma marcha humana. E já foi feito até esse estudo, e vai de 1.800 até 2.000 impulsos nervosos. Puxa, olha, Que gente, que legal. interessante, não? Exatamente. O que é o conhecimento, o estudo, a observação? Sim. E para ver um benefício, tanto no animal quanto no ser humano, né? Eu vou perguntar muito por curiosidade também. Isso também faz um bem para o cavalo, provavelmente, né? Sim, com certeza. Até que porque a escolha do cavalo também tem isso. Não é todo cavalo que Não consegue. é qualquer cavalo. Então, precisa ser um animal de boa índole, calmo, né, tranquilo. Então, isso, e eu também percebo, muitas vezes a gente trabalha com uma pessoa, chega muito agitada, então o cavalo puxa toda essa energia para ele e a gente está sempre verificando o cavalo para quê? Ver realmente se ele está cansado. Tá? Porque a gente pode trocar os animais, né? Dependendo do praticante, dependendo da velocidade que precisa. Então tem todo esse estudo também que influencia tanto o tamanho do cavalo quanto a velocidade que ele anda. Então cavalos menores têm uma frequência maior, que ele tem que passar mais rápido Que a mão. trabalho, não? Trabalheira Muito mesmo, bom, né? né, gente? Um Olha. português bem... Não é, Matheus? É Para bastante dar os estudo. efeitos esperados, Sim, né? sim. Olha que bacana. E agora agradeço a sua participação, toda a sua explicação aqui, que agora a gente vai... Passamos os contatos deles, Sim, né? Porque é muito pra quem já importante, né? quiser. Sim, pro Características pessoal conhecer que você também, disse né? também Sim, de sim. pessoas que podem procurar esse cuidado também para si, né? Tudo que vai oferecer desenvolvimento, que vai fazer a gente viver bem, é bênção. É uma benção. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço pelo convite, agradeço tanto a Aparecida, né, que sempre trouxe muita bênção para mim, né, a Nossa Senhora, sempre, tudo que eu pedi, sempre fui atendido, né, bênção. e agradeço a Andy, que nos acompanha, que é a Associação Brasileira de Ecoterapia,
que todos nós somos formados, né? Então, somos ecoterapeutas e isso é muito importante para quem for procurar disso, né? Saber se realmente o centro tem essa formação. Tá? Importante isso, né? Isso, porque tem muito isso, né? Do só um passeio a cavalo. Legal. E é muito mais. Exatamente. E quando que é a sua romaria com os cavaleiros aqui para mesmo. Aparecida? Ano que vem, em abril, estaremos... Já tem chegando. data já? Já temos data, 5 de abril. Olha lá, atenção cavaleiros da região, ó, 5 de abril vem a comitiva aqui e serão muito bem acolhidos e bem-vindos. Tanto agradeço. os romeiros quanto os cavalos, né, irmão? E bem acolhidos. Por isso, o nosso receptivo equestre, no A12, você tem informações, está aí na sua tela, viu? É verdade, nós estamos mostrando aí para você que gosta, né? É uma tradição, né, Matheus? Exatamente. Vira cavalo, né? Sim. Muito legal. Bom, gente, agora, ó, para você acompanhar melhor ainda, nós temos o testemunho do Arthur, que viu a vida transformada depois de passar por uma experiência de ecoterapia. Vamos ver. O Arthur, o ano passado, em novembro do ano passado, ele teve uma suspeita de uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. É uma doença rara e degenerativa. Essa doença se confirmou em janeiro desse ano, através de um exame genético. E o Arthur, ele é um milagre, porque quando a gente descobriu a doença, ele tinha 7 anos e 9 meses. E existe um medicamento só no mundo que é capaz de paralisar essa doença. E o Arthur tinha apenas 3 meses para conseguir esse medicamento, porque no Brasil só as crianças até 7 anos, 11 meses e 29 dias podem tomar esse medicamento. E por um milagre, uma corrente do bem, Taubaté se moveu, muitas pessoas nos ajudando financeiramente, em oração, em divulgação. E a advogada entrou com um pedido, né, na justiça para esse medicamento e o Arthur conseguiu. Então, 5 dias antes do Arthur completar o prazo, ele conseguiu esse medicamento. Então, o Arthur hoje é um milagre. A gente descobriu a ecoterapia através da fisioterapeuta, que ela ajudou muito a gente no começo, porque desde o início ela sempre acompanhando a gente, porque a gente precisou da fisioterapeuta quando a gente teve a suspeita. Então ela começou a ajudar a gente e depois que a gente descobriu, ela indicou várias atividades para ele, porque ele não gosta muito do esporte, né? Então ela começou a indicar algumas atividades e a ecoterapia a gente não sabia o que era ecoterapia até então. Aí a gente começou a procurar. E ela falou dos benefícios que a ecoterapia poderia trazer para o Arthur por conta da doença. Olha, em 2 meses que ele está fazendo a ecoterapia, a gente já viu uma mudança gigante. Fortalecimento do tronco, a postura, a mobilidade dele está melhor, o equilíbrio dele. A gente suspeitou da doença porque ele caía muito. Então, assim, parado ele caía. Então, hoje ele já não cai mais, ele já tem muito equilíbrio. E o humor, assim, dele, a semana que ele não vem, a gente nota a diferença. Ele fica mais irritado. E quando ele vem, ele sai super feliz e afeta o humor. A semana dele é diferente quando ele faz a ecoterapia. A gente viu muita diferença no humor dele. Foi a primeira vez que ele conseguiu galopar. E assim, ele amou. Dava para ver no rosto dele a alegria que foi para ele, essa confiança. Ele está ganhando muita confiança em tudo que ele faz. E ele ter essa disposição, assim, a alegria que ele ficou em controlar o cavalo. Ontem foi a primeira experiência sozinho, controlando o cavalo, sem os professores. Então, assim, pra gente foi muito marcante, foi emocionante ver a felicidade dele. Ontem eu não consegui vir e ele me ligou para falar que Ele tinha estava conseguido. muito feliz em conseguir. Para ele foi uma conquista. Na verdade, por não conhecer, aí a gente às vezes não dá muito valor. Que a gente não conhecia e a primeira vez que eu vim eu fiquei meio assim, nossa, mas é só isso?
E eu conversando com o Matheus aqui, ele foi me explicando e a gente foi vendo o desenvolvimento que realmente acontece. Por não saber, por não ter conhecimento, a gente acha que, tipo, não vai dar nada, é muito simples. Mas é o simples na pequena coisa que a gente vê muita diferença no dia a dia. E a gente acaba dando valor para uma coisa que Traz muita evolução. traz muita evolução.